faltando a Elisa do meu grupo. Pode. Vamos ver. Chegou alguém. A Ana Maria, eu tenho que pôr o nome dela na lista de presentes. Ah, é a Ana. Chegou. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, querida. Pessoal, tá dando 9 horas. Alex, já conseguiu pôr aí para gravar? Já. Então, eu vou passar a palavra para Euridice fazer a abertura e a recepção do Alex. Finge que ainda não viu e que vai recebê-lo agora. Vamos começar agora, tá gravando, né? Então, tá bom. Então, nós vamos, primeiro, como sempre, nos ligarmos e recebermos aqueles irmãos espirituais que certamente estão se vinculando a nós, chegando também para a nossa reunião, fazendo dessa forma um grupo amigo, disposto ao trabalho com Jesus. Então, nos abraçando com muita fraternidade, muito carinho. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade e aos nossos protetores que com tanto afinco nos estimulam, nos intuem a realizarmos essas tarefas. Desculpe. Então, assim, unidos e determinados, nós vamos receber da melhor maneira possível essas vibrações amigas, prepararmos para o trabalho. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, cabe a mim uma tarefa bem importante. Eu pensei, eu tenho 5 filhos e vi muitas vezes esses filhos, 6 na verdade, e vi muitas vezes os filhos dizendo: mãe, pelo amor de Deus, mãe, que era para não falar deles, né? Na hora que eles estão orgulhosos e tudo mais. Pois é. Com o Alex, a minha relação é um pouco dessa forma, é falar de um filho querido do coração, que chegou para a CEOB mais ou menos em 2013, acho que foi, né, Alex? Não sou ruimzinha de datas, mas tem impressão 2011. 11? 2011, então. 2011. Nasceu em Maceió, por isso que ele está passando creme hidratante, nosso ar seco. Nasceu em Maceió, cidade linda, na orla. Fui conhecer e não tem nada de linda para dentro da orla, né? E tem um lugar lindo. E nasceu, então, em Maceió, mas é de família espírita, né? Por causa disso, provavelmente se expôs à evangelização desde muito cedo, trabalhou na casa espírita, que acho que, pelo que ele conta, era um pouco a extensão da própria casa dele, né? Então, trabalhou na casa espírita desde muito cedo, em grupo de estudos, em evangelização, na mocidade, na administração da própria casa espírita, e também cedo teve contato com a mediunidade, aliás, bem cedo, porque pessoas da família têm mediunidade, e daquela família, né, tem mediunidade, e ele também apresentou sinais de mediunidade muito cedo, uma mediunidade
um pouquinho trabalhosa, né? Deu alguns bailes que foram muito importantes porque essas experiências o ligaram à mediunidade de uma maneira mais íntima, né? Então, logo cedo, ele começou a se aprofundar nas questões da mediunidade, até por questão íntima, né, de autoconhecimento, mas também logo em cursos, em estudos e tudo mais. Talvez até por causa disso, não sei se foi exatamente, ele foi levado para a área de estudar a área de biologia. Então, fez graduação em biologia lá em Maceió, mas Maceió era muito pequeno, né? Então, veio para Megalópole estudar, fazer o seu mestrado e doutorado aqui na cidade de São Carlos, quando então ele nos conheceu. Na verdade, nos reencontrou. Para mim, um reencontro assim memorável. Me lembro perfeitamente ele entrando pela porta do Obreiros com um amigo levou ao Obreiros para conhecer a casa, por ser uma casa grande, ter mais recursos, e ele foi conhecer, e eu não tenho muito bem clara eu lembro bem dele chegando, mas eu não tenho muito bem claro se algum dia ele saiu, porque depois desse dia, a gente já enganchou o Alex em tarefas, e ele foi assumindo muitas e quase todas, né, na Casa Espírita aí no Obreiros. Então, é um trabalhador de mão cheia, que vem batalhando pelo trabalho no Obreiros. Enfim, Alex faz parte da nossa família, da minha especial, e da nossa família são carlense e a CEOB, com muito carinho. Hoje a gente está começando um trabalho que eu acho de extrema responsabilidade. A gente tem ouvido da espiritualidade, a nossa responsabilidade como indivíduos. A pandemia nos chama a mudanças. Então, ver tantas carinhas assim, interessadas em transformar, em se transformar, enriquecer o seu próprio trabalho, é não só uma alegria, mas uma esperança, né, de que nós estejamos mesmo engajados na transformação, né, na transformação do mundo, na transformação do ambiente espiritual. E nós sabemos também que a pandemia tem trazido, e parece ser essa a nossa responsabilidade grande, né? Nós sabemos que a pandemia tem trazido um grande número de desequilíbrio, né, e muita dor para aqueles que ainda se colocavam, para todos de alguma maneira, mas para aqueles que se colocam à distância das questões espirituais, desse homem integral, né, a dor é maior. Então, a expectativa durante a pandemia e pós-pandemia é que nós todos, trabalhadores da Casa Espírita, sejamos extremamente solicitados, pelo que a gente sabe, até a espiritualidade já vem solicitando, né? Mas que seremos ainda mais solicitados, cada vez mais, no auxílio, no apoio, na sustentação de muitas almas que buscam o Evangelho de Jesus. Então, com a palavra, Alex, já envergonhado de tanto que falo, mãe, você vai ver. É bem isso mesmo. Né? Um bom trabalho para você, Alex. Uma grande satisfação sempre a gente estar junto e poder aprender com você, tão jovem, tão animado, tão esperançoso. Bom trabalho. Eu estava mais com medo da apresentação do que do tema em si. Mas eu agradeço muito. E agora passou o filme na minha cabeça. A primeira vez que eu cheguei no Obreiros, vindo do Jesus Nazareno, né? Que eu passei um tempo lá no Jesus.
E aí, quem me recebeu a primeira vez foi a Eurídice e o Djalma, na salinha, né? E aí a gente começou a conversar e foi, e não saí mais. Um encontro de almas. Foi a verdade. Mas agradeço muito, agradeço a Jesus, agradeço aos amigos espíritos. Com certeza nos reuniu todos num grupo só, né? Nessa grande tarefa de trabalho no bem. Então hoje eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu convidei uma pessoa que está aqui na sala, que é a Ana. E a Ana está concluindo o curso de psicologia. E eu pedi a ajuda dela, né? Porque tem uma partezinha, um pequeno, alguns slides mais técnicos, né? E aí ela vai nos ajudar. A Ana de Freitas. Ana de quê, Ana? Ana Lima, né? Ana Lima de Freitas. Ana Maria Ana de Maria. Freitas. Só que às vezes aparece Ana Lima, porque eu acho que abrevia, o nome é muito extenso, né? Tá certo. Estão vendo a apresentação? Sim, tá tudo normal, Alex. Agora voltou para a tela, agora voltou para outra tela. Tá. Para mim agora não está aparecendo. Tá. Agora está. Agora está. Agora sim. Então, essa atividade, né, ela faz parte do Departamento de Atendimento Espiritual da casa, né? É um departamento que envolve todas as atividades de assistência espiritual, né? Então, esse curso que a gente vem organizando ao longo de alguns meses, né, várias reuniões para montar toda essa estrutura, né, mesmo online, é bem trabalhosa, porque nesse momento um outro grupo está funcionando também. Esse grupo aqui é um grupo de atualização e aprofundamento do diálogo fraterno, e existe nesse exato momento um outro grupo também funcionando de formação básica para o diálogo fraterno. Então nós vamos abordar durante alguns meses, né, questões de aprofundamento a respeito do diálogo fraterno. Eu coloquei, vocês receberam a programação, mas eu coloquei aqui resumidamente o que é que a gente vai tratar nesse grupo de aprofundamento, né? O primeiro tema é esse, é hoje, o entrevistado e sua problemática, onde a gente vai abordar um pouco a questão dos transtornos de personalidade, mas muito superficial, né? É só para a gente diferenciar umas questões importantes dentro da atividade do diálogo fraterno. E a gente vai, nesse grupo de aprofundamento, na verdade, a gente vai trabalhar com estudo de casos, que é uma técnica muito rica, e acredito que vai colaborar muito, né, no aprofundamento das nossas experiências com relação ao diálogo fraterno. Aqui nós temos pessoas que já trabalham há muitos anos com o diálogo fraterno, né? Tem a Ivani, tem a Cristina, tem o pessoal do GIM também, que de certa forma trabalha com atendimento fraterno. Tem a Ana, que está se profissionalizando, né? Ou seja, se munindo cada vez mais. A Eurídice. Então, na verdade, é um momento de troca de experiências, né? Aqui eu não vou ficar falando e vocês ouvindo, mas acredito que todos vocês, com a experiência que vocês têm, podem enriquecer muito, né, as discussões. Então, esse estudo de caso é aberto, né? Então a gente vai... Tem a Valéria também, acho que eu vi a Valéria entrando aqui também, né? Acredito que essa troca, né, ela vai acontecer durante o estudo, certo? Eu não vou ficar aqui falando e vocês ouvindo, não. A gente tem muito mais a trocar. Então, esse estudo de casos vai ser realizado da seguinte maneira.
Um mês nós teremos o estudo de casos, só o estudo de casos. Né? Vamos analisar uma situação que pode ser real ou pode ser simulada, certo? E nós teremos no mês seguinte uma abordagem técnica, onde convidaremos um profissional, né, ou da psicologia, ou da psiquiatria, ou de outra área, né, que nos dê uma visão técnica a respeito daquela problemática, e nós finalizaremos a temática com a abordagem espírita. Então, um tema ele vai durar cerca de 3 meses, certo? Sempre nessa ordem. E a temática que foi escolhida é a seguinte: a pandemia em nossos dias, depressão e suicídio, dependência química, conflitos de relacionamento, sexualidade e identidade de gênero, desencarnação e luto, mediunidade, obsessão e psicopatologias. Então teremos vários convidados, não só aqui de São Carlos, mas vários amigos também de Maceió, que trabalham na psicologia e na psiquiatria. Então teremos aqui um mosaico de sotaque de todos, dos mais sutis aos mais carregados. E acredito que vai ser bem rico nesse sentido. Certo? Então, basicamente, é um estudo contínuo. Certo? Contínuo. Acredito que vocês estarão presentes, participando ativamente dessa problemática, dessa temática. Então vamos Alex, lá. Oi. Desculpa te interromper. Uma pessoa pediu para ver se pode aumentar um pouco a apresentação do slide. Pode. E tem como formatar também, gente, para colocar em destaque, que aí some as carinhas, o layout, né? Se colocar no layout no formato destaque, aí eu acho que aparece só a apresentação também. Ô Vanessa, só aquela programação que estava pequeno, certo? Porque eu não tive tempo para aumentar, mas daqui para frente as letras estão bem grandes, ok? Então o que a gente melhorou para você, Clara? Sim. Desculpa, tá? Nada, que isso. Imagina. Então a nossa primeira abordagem é com relação a todo aquele que chega na casa espírita, né? Todos aqueles que trabalham no diálogo fraterno ou na recepção recebem um aporte de pessoas com as mais variadas necessidades na casa espírita, né? E o nosso foco vai ser em cima daqueles que trazem dificuldades, conflitos, uma busca mais sofrida na resolução, na superação dos seus desafios, das suas dificuldades. Então a gente vai tratar basicamente desse aspecto. E para a gente entender melhor essa questão, eu fui buscar com Viana de Carvalho, né, que é o espírito que faz parte da tarefa mediúnica do Divaldo, a respeito dos 5 principais aspectos do centro espírita. Né? A gente sabe que a casa espírita ela é múltipla nas suas funções. E ele elenca, né, 5 principais dessas funções. E o centro espírita é uma escola, né? Isso não é novidade para a gente. É uma escola onde a gente aprende a educar hábitos, a desenvolver aspectos, desenvolver virtudes. É um campo de oficina de trabalho, né, para todos nós. E existe uma função que é destacada como hospital, né? Então o centro espírita também é um hospital, porque ele apresenta uma série de terapias especializadas que a gente não encontra em outro lugar. A gente encontra no centro espírita. Você pode encontrar essas terapias com outros formatos em outros locais, em outras religiões, né? Mas nós temos essas terapias especializadas como o passe, a água fluidificada, né? A busca e o cultivo da oração, as tarefas da desobsessão e o compromisso, né, educativo com a questão da iluminação da nossa consciência. Então, esse manancial de recursos, esse conjunto de terapias especializadas configuram a casa espírita como um grande hospital, né? Uns são atendidos a curto prazo, né? São atendidos e muitas vezes
não voltam mais. E temos, eu considero que todos nós trabalhadores somos pacientes, os pacientes mais graves. Aqueles que Jesus diz o seguinte: ó, meu filho, o seu tratamento não vai ser tão rápido, não. Então eu vou colocar você numa função à frente, onde você vai passar um bom tempo achando que vai estar ajudando, mas além de ajudar, você vai estar se tratando também, né? Então, é um hospital para todos nós. E ele finaliza como um templo de oração, né? Então a gente vai, o nosso enfoque é o centro espírita como um hospital. E aí a gente vai entender o porquê de tantas pessoas buscarem a instituição espírita, geralmente mobilizada por dificuldades e problemas, né? E eu sempre digo, eu considero que o centro espírita é o lugar por metro quadrado onde você reúne as pessoas mais difíceis e mais complicadas e mais problemáticas, né? Porque todos nós estamos em processo de recuperação, de transformação e de aprendizado. Então, como o enfoque é a problemática, é a dificuldade do ser humano, então o Marlow, nesse livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, ele reúne as características humanas daqueles que procuram a casa espírita em 5 características, né? Então, temos aquele que tem um perfil materialista, aqueles que não acreditam na vida após a morte, tem uma série de dúvidas, mas que chega à casa espírita, né? Como quem diz assim: eu quero ver o que esse pessoal é capaz de fazer. É muito comum no COEM, por incrível que pareça, chegarem pessoas assim, né? Com conflitos profundos, uma dor profunda, às vezes por conta da experiência do desencarne, do luto, né? Não muito por problemas espirituais, mas geralmente por a questão de morte, né? Então é um perfil, aqueles que acreditam que nasceu e morreu, e vamos ver o que acontece nesse centro, se realmente vocês me convencem, né? Muitos chegam com essa postura. Então é um perfil materialista. Tem aqueles imediatistas. Acredito que muitos dos atendentes fraternos aqui se deparam com essa situação, né, Cristina? Chegam aqueles que querem que tudo se resolva muito rápido, né? Bem rápido. Que vocês tirem essa coisa de mim, que vocês me limpem, que vocês afastem essas perturbações da minha vida. Eu quero voltar para a minha vida normal. Eu nunca esqueço uma senhora que chegou no COE e ela disse: olha, a minha vida está um caos. O meu casamento acabou, perdi o emprego, a família está destruída, não tenho mais amigos, eu vou apostar todas as minhas fichas agora na mediunidade. Vamos ver se ela me dá o retorno e se ela faz a minha vida melhorar. E aí eu tomei um susto quando ela falou isso, né? E aí eu tentei conversar com ela, disse: olha, talvez você se decepcione, né? Porque não é assim. É importante que vários aspectos da nossa vida a gente consiga transformá-los, melhorá-los, porque a mediunidade ela não é ferramenta para resolução, nem para melhorar a vida de ninguém, né? E aí ela se assustou assim, ela disse: mas me falaram que quando a gente começa a trabalhar mediunicamente, as coisas melhoram, né? Eu disse: pode melhorar se os outros aspectos também forem pouco a pouco melhorando. E a gente foi conversando, só que ela não voltou mais, né? Não voltou mais. Então, é o imediatismo, né? Tem os hedonistas, né? Que buscam a felicidade, que buscam a alegria, que buscam resolver as coisas de maneira mais fácil e prática possível. Também a gente encontra esse perfil. Tem os narcisistas, os que sabem tudo, né? Já chega explicando tudo, também é muito frequente no COEM, né? Chega e já contestando, e já se destacando, e já querendo... Como a gente está acostumado há vários anos com essa... A gente aprendeu a lidar, né? E até é um alerta para a gente. Será que a gente não chegou na casa espírita ou entrou em contato com os ensinamentos de Jesus também com um desses perfis? Com certeza, né?
E por fim, aqueles imaturos emocionalmente, né? Muito fragilizado, com muita dor, com muita dúvida, com muita angústia, sem saber lidar com suas dificuldades. Então, o Marlon resume, né, esses 5 perfis. Existem outros, mas eu acho que esses se destacam, certo? E essa temática, né, por que a gente vai tratar dessa questão, né, dos transtornos, das pessoas que são portadoras de dificuldades profundas? E a gente vai ter uma partezinha técnica, mas eu vou explicar que o objetivo não é a gente diagnosticar ninguém, mas é a gente perceber que existem problemas de natureza humana que se confundem com processos obsessivos. E a gente, na casa espírita, tem uma tendência muito grande a achar que tudo é influência espiritual. É lógico que pode ter influência espiritual e é difícil não ter influência espiritual. Mas a base da influência está justamente nessas dificuldades de comportamento, né? Então, o que a gente vai tratar daqui para frente é justamente para a gente se alertar, para a gente conhecer que existem perfis, né, de dificuldades humanas que se assemelha muito a um processo obsessivo e a pessoa precisa focar a atenção, dar atenção a esses aspectos, porque são problemas em que o passe e a água fluidificada e as tarefas da desobsessão, elas não irão colaborar como a gente espera, se esses aspectos não forem considerados. Então, é muito importante, só que a gente sabe que o apoio e o suporte, né, profissional psicológico, nem todo mundo tem acesso. Mas tem aqueles que têm, e a gente pode orientar, né? E aqueles que não têm condições, existe na saúde pública o CAPS, né? É importante a gente saber os recursos, né? A Ana depois pode falar um pouco também de outros caminhos em que as pessoas que não têm recursos podem também encontrar. Então, o atendente fraterno, o dialogador fraterno, ele tem que compreender essa dimensão também. E não achar que passe água fluidificada e desobsessão vai resolver o problema de todo mundo. Porque não vai, gente. Enquanto ele não tratar as questões de base essenciais, de comportamento, de crenças, de forma de pensar, de entender a vida, muitas vezes isso é a base que impulsiona o processo obsessivo. Eu digo isso porque eu faço terapia já há 8 anos. Né? 4 anos em Maceió, 4 anos aqui, depois, ou seja, enquanto eu não dei atenção a esses aspectos importantes da minha forma de pensar e de ser e de me relacionar comigo e com as pessoas, né? A tarefa espírita não faz um milagre que as pessoas acham que faz. Entende? Então, são pessoas que trazem o quê? Conflitos, desajustes, traumas, transtornos psíquicos. E tudo isso com aspectos muito complexos e que não é fácil você equacionar. Então, são problemas, são dificuldades que a origem está no próprio indivíduo. Por quê? Porque o espírito é enfermo. Então, os recursos espíritas, a terapêutica espírita, são recursos auxiliares. É um recurso auxiliar. Ela faz parte das terapias integrativas. É uma das possibilidades das terapias integrativas, né, orientadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, ela é uma terapia complementar, mas ela não resolve todos os problemas na sua totalidade. E aí a gente vai com Jorge Andréa, né, esse grande colaborador espírita, trabalhador, né, que desencarnou com 100 anos e que deu uma contribuição muito grande quando ele diz o seguinte: essas estruturas doentes do espírito ou da individualidade imprimem nas células nervosas desvios metabólicos
a refletirem uma intensa gama de personalidades doentias, consequência de autênticas respostas kármicas. Então veja o que ele coloca, estruturas doentes. Quem é doente? O espírito é doente. E ele imprime onde? Imprime no processo do desenvolvimento embriológico, ou seja, nas células. A sua desarmonia ela é impressa metabolicamente na formação do corpo, alterando neurotransmissores, hormônios, substâncias importantes ao funcionamento do nosso corpo, né? Isso tem origem onde? Tem consequência? Isso começa nas nossas questões kármicas. Tem problemas que são fáceis de serem resolvidos. Outros não. Alguns são rápidos. Outros levam existências. Então não serão 10 passes em um atendimento no Obreiros com 10 passes e alguns retornos de entrevista que irão resolver. Mas são recursos auxiliares importantíssimos que a gente tem que considerar, né? E já que a gente vai falar sobre transtorno de personalidade, é importante a gente entender um pouco o que é a personalidade, né? E aí a gente foi nesses autores, quando eles conceitam, eles dizem que a personalidade é o quê? O conjunto de características psicológicas, que envolve que dimensões? A dimensão intelectiva, afetiva e volitivas, né? Ou seja, que depende da vontade, que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Então, é como a gente se apresenta e como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o outro, né? E aí eu queria que a Ana desse a sua colaboração aí, explicando melhor essa questão do que é a personalidade. Bom, bom dia para todo mundo. Eu vou tentar contribuir um pouquinho aqui, já que ainda estou em formação, tá? Bom, o Alex trouxe muito bem aqui, né? E de uma maneira muito simples para que a gente possa entender, né? Esse conjunto de características psicológicas. Então, assim, nós somos indivíduos que nós temos uma parte biológica, né? Temos nossos genes, temos nossas formações biológicas, só que nós não somos só isso. Nós somos seres atuantes, nós estamos num convívio, nas relações, né? E aí, nessas relações, nós vamos nos construindo, né? E essa personalidade, ela vem nesse lugar. Como assim? Então, eu tenho lá a minha parte que eu herdo do meu pai, da minha mãe, meu gene, né? Minha parte biológica. E nós, olhando para esse lado espiritual, por acreditarmos, né, na reencarnação e que trazemos uma história espiritual, isso tudo está também intrínseco, né, nos nossos seres, né, nós como seres. E aí, juntando isso, o espiritual, o biológico e as relações, nós vamos construindo isso que nós chamamos de personalidade, que é essa característica que ela vai se apresentando. Então, assim, dentro da psicologia, eles veem a personalidade, tem uns teóricos que acreditam que, assim, que aos 10 anos se fecha a personalidade. Outros, lá na fase adulta, ou quando você chega no envelhecer, é que você sabe da personalidade da pessoa, a forma que ela pode atuar, que ela pode se apresentar diante do outro, né? Aquilo que chega para ela e, de repente, ela se mostra. Então, você fala assim, nossa, como aquela pessoa, ela é gentil, como ela é comunicativa, né? Então, tudo isso tem a ver com a personalidade dela, ou como ela é mais quietinha, ou seja, introvertida, né? Isso tem a ver com as características dela. Obviamente, que o Alex vai trazer aqui, que há muitas condições que podem modificar essa personalidade, né? O ambiente que ela está,
pode fazer com que ela se modifique, uma medicação, né? Passar por medicações muito fortes faz com que também o sujeito se apresente de outras maneiras. E aí, isso também vai fazer parte de uma personalidade que está se apresentando, né? Eu não sei se está ficando claro isso para vocês, né? E se tiver alguma questão, pode levantar aí, por favor. Então, tem vários aspectos no decorrer de nossas vidas que vão contribuindo para a formação nessa construção dessa nossa personalidade, né? Da forma que a gente vai se apresentar ao mundo e a forma que a gente entende que o mundo está se apresentando para nós. Por isso, as relações são muito importantes para serem analisadas quando o sujeito se apresenta e fala, eu tenho tal coisa, eu sou de tal jeito. Será que ele é realmente aquilo? Ou será que ele está respondendo ao ambiente que está ali com ele? Né? Então, a gente não pode taxar uma pessoa dizendo ela é isso. Ninguém é. Ela está em construção a todo tempo e ela está respondendo aquilo que chega a ela. E é a melhor forma que ela pode responder muitas vezes, né? Então, não dá para a gente fechar. Sujeito é tal jeito, ele é assim, ele não vai mudar, não é isso. Jamais, né? E assim, a gente tem traços básicos. O que são esses traços básicos? Que eles acabam dando origem à personalidade, de ser introvertido ou extrovertido. Isso é um traço básico, né? E aí, conforme as coisas chegam, eu vou acabando agindo, tendo esses traços como a minha base de resposta. Eu acho que, por enquanto, é isso, Alex. Tem mais alguma coisa que eu poderia... Por mim, foi muito bem. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mas muito obrigado. Imagina. Então, a partir daí, é isso, a Ana trouxe um aspecto importante, né? A gente não definir, né? Ou seja, não taxar a pessoa com determinadas características, porque tudo é mutável. A gente mesmo está no processo de transformação contínua. Às vezes a pessoa está respondendo a um estímulo, a um desafio, e está apresentando apenas um aspecto, um dos aspectos internos seu. Mas ela é muito mais do que aquilo, né? Não é à toa que Jesus nos convidou a colaborar com Ele, porque Ele sabe que todos nós somos muito mais do que o que apresentamos. E veja que quem Ele convidou para a sua tarefa, né? Basicamente os excluídos, né? Convidou Maria de Magdala, convidou Zaqueu, convidou Paulo de Tarso, ou seja, diante da sociedade não era ninguém esse pessoal. Porque ele acreditava no potencial interno deles, né? Então esse aspecto é bem interessante, essa questão da personalidade. E ela resulta de uma interação social, como a Ana colocou, né? Eu não vou repetir mais aqui. Então, a partir daí, a gente falou daqueles 5 perfis que o Marlon tratou das pessoas que procuram, das características humanas, e aí a gente vai para uma questão mais técnica, para a gente entender, né? Aquilo que ele colocou de maneira muito informal, mas que existe categorias técnicas nesse sentido, de problemas graves, de sérios problemas, que muitas vezes o componente obsessivo ele é mínimo, porque é uma descompensação e uma alteração nessa questão da personalidade muito profunda. Então existem critérios de diagnóstico de doenças e problemas relacionados com a saúde. Essa não é a nossa função enquanto dialogador fraterno, de diagnosticar ninguém, mas é importante que a gente conheça, né? Que a gente perceba, que a gente amplia nosso leque de percepção a respeito desses desafios humanos. Então, por que existem esses critérios? Eles auxiliam justamente para ajudar o profissional da saúde
a classificar doenças e problemas relacionados com a saúde. Então, para você diagnosticar uma pessoa com determinado transtorno, existem critérios de diagnóstico, uma série de protocolos para você chegar ao final e dizer o indivíduo apresenta um transtorno bipolar. Hoje o pessoal acha que só porque tem tristeza e alegria já é bipolar. Não, gente. É muito mais amplo e muito mais complexo o diagnóstico. Se for assim, todo mundo aqui é bipolar, porque a gente tem... E não é isso. É muito maior, mais do que isso, né? Então, onde é que se encontram esses critérios? Existe um código internacional de doença que é muito conhecido dos profissionais da área de saúde, que é o CID-10. O 10 quer dizer, já vai na 10ª atualização e revisão, e ele é elaborado pela Organização Mundial de Saúde. E ele é utilizado para diagnosticar o quê? Doenças e transtornos mentais. É utilizado no SUS, pelo SUS, aqui no Brasil, né? Então o CID-10 ele é muito utilizado. Existe um outro, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, o DSM-4, ou seja, já vai na 4ª revisão, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, né? E o enfoque deles é apenas transtorno mental. E é muito utilizado em ambientes de pesquisa. Então, o ambiente acadêmico é muito utilizado o DSM-4. Pelos profissionais da saúde, é o CID-10, né? Nessa 10ª versão. Então, já existe um manual aí que orienta os profissionais no diagnóstico desses transtornos. E aí a gente vai para o termo. O que quer dizer transtorno? Antigamente a gente falava assim, fulano é um doente mental, né? E hoje em dia não se usa mais esse termo, né? E a gente vai entender por quê. Ele é portador de um transtorno. E o que quer dizer um transtorno, né? O termo transtorno, ele é usado para classificar, né? E para evitar problemas ainda maiores com termos como esse que eu falei, doença e enfermidade. Porque doença, ele implica numa alteração anatômica e fisiológica de um órgão. Fulano está doente porque houve uma alteração do órgão ou do funcionamento desse órgão, repercutindo nos demais. Então isso é uma doença. Só que tem indivíduos que têm transtorno e os seus órgãos continuam funcionando perfeitamente. Então é inadequado você dizer que fulano tem uma doença mental, porque ele não sofreu nenhuma alteração anatômica do seu órgão, certo? Então o transtorno veio para ajudar a equacionar essa terminologia, né? Ele não é um termo exato, porém ele é muito usado, né, para indicar o quê? Que existe um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado. E que na maioria das vezes está associado ao quê? Está associado a sofrimento e interferência com funções pessoais. Então, são alterações, são sintomas ou comportamento que são clinicamente reconhecidos, você pode diagnosticar, né? Mas que tem uma relação profunda ele ocasiona sofrimento e uma interferência muito grande na relação consigo mesmo e com o outro, nas suas funções pessoais, né? Então isso quer dizer um transtorno. E quando a gente fala da personalidade dos transtornos, é porque houve alguma alteração, alguma disfunção que surgiu a partir da nossa vivência em sociedade, na vida, na relação com a gente mesmo, né? Então, existem os traços de personalidade que, na verdade, são padrões. Padrões de quê? De pensamento, de percepções, de reações e de relacionamento, né? Que geralmente são estáveis ao longo do tempo, né? Então, esse conjunto de informações, eles constroem o traço da personalidade, que são relativamente estáveis ao longo do tempo.
O indivíduo com transtorno, ele não permanece nessa estabilidade ao longo do tempo. Ele oscila muito, né? Ele apresenta alterações profundas nessa estabilidade. E aí é a partir daí que o sofrimento se torna intenso e ele vai em busca de apoio profissional para isso, né? Então, os transtornos de personalidade, ele existe quando? Ele existe quando esses traços eles são pronunciados, ou seja, eles são superdimensionados, eles são intensificados na vida. Eles são rígidos e mal adaptativos. E tem uma repercussão muito grande onde? No trabalho e no funcionamento interpessoal. Então são alterações de comportamento, né, de vivência, que são, digamos assim, perceptíveis, que se destacam na nossa vida de relação, são rígidos e dificultam a nossa adaptação no trabalho e nas nossas relações. Isso é que configura um transtorno de personalidade, né? E as pessoas que procuram a casa espírita muitas vezes trazem isso, né? Mas também o fato dela trazer isso, veja só, não quer dizer que ela tem um transtorno. Porque o transtorno é muito mais profundo, é muito mais amplo e precisa ser submetido a um diagnóstico para você chegar a uma conclusão. Não é porque a pessoa está numa perturbação, que aconteceu algo da sua vida, que ela tem um transtorno. Mas o fato de ela apresentar essas características pode ser indicativo de que ela seja portadora de um transtorno. E essas maladaptações, elas causam sofrimento, como eu falei, né? E outras coisas mais. E o DSM-5, né? Esse manual de diagnóstico, ele divide em 10 tipos de transtornos de personalidade. Para a gente ver que muitos deles, se você olhar a primeira vez, você vai dizer, fulano está num processo de possessão. E não é possessão. É um transtorno de personalidade. E aí o DSM-4 configura em 10 tipos reagrupados em 3 grupos. Né? Nós temos o grupo A, o grupo B e o grupo C. A gente vai passar muito superficial, né? Eu não sou da área e também não é o objetivo, porque não é nosso objetivo o diagnóstico, mas que a gente conheça, certo? Então nós temos o que? O grupo A. O grupo A, segundo o DSM-5, é caracterizado por pessoas que têm um parecer estranho ou excêntrico. E eles podem ser de 3 categorias. Paranoide, aqueles que apresentam uma desconfiança muito grande, e suspeita, né? Então, eles sentem que estão sob ameaça, que são muito desconfiados. Mas não quer dizer que todo mundo que sente desconfiança tem um transtorno paranoide, certo? É muito mais amplo. Isso são características que se destacam. Existem muitas outras para poder você diagnosticar como um transtorno paranoide. Existe o transtorno esquizoide, né? Que é aqueles que apresentam desinteresse por pessoas. Então você tem uma tendência a se isolar e a não considerar as demais pessoas. E o esquizotípico, né? Em que apresentam ideias e comportamentos excêntricos. Então, do grupo A são esses 3, né? Resumidos em comportamentos estranhos ou excêntricos. No grupo B, nós temos o quê? Aqueles indivíduos que são caracterizados por parecer dramático, emocional ou errático. Não sabe para onde se direcionar na vida, certo? E aí nós temos 4 perfis. Aquele perfil antissocial, a categoria antissocial, são aqueles indivíduos que apresentam uma irresponsabilidade social muito grande, desrespeito por outros, falsidade e manipulação dos outros para ganho pessoal. Esse apresenta o perfil antissocial. Aqueles que apresentam o transtorno borderline, né, são aqueles que têm intolerância de estar sozinho e desregulação emocional. Não conseguem permanecer sozinhos.
né? E essa desregulação muito grande a nível emocional. Tem os histriônicos, são aqueles que buscam a atenção o tempo todo. E os narcisistas, são aqueles que apresentam autoestima desregulada, né? Frágil e grandiosamente aparente. Então, vejam que são perfis bem distintos e difíceis de serem diagnosticados. Mas essas são as características que se destacam desses perfis de transtorno. E o último grupo são aqueles que apresentam parecer ansioso ou apreensivo. Não quer dizer que todo aquele que tem ansiedade está enquadrado nesse transtorno, senão todos nós aqui estaríamos, né? É difícil a gente não encontrar alguém que não tem um episódio de ansiedade, mas o diagnóstico é muito... Além da ansiedade, tem outras características também. Então tem aquele que apresenta o perfil esquivo, são aqueles que evitam o contato interpessoal por conta da sensibilidade à rejeição. Então, é o esquivo. Tem aquele que é dependente, que apresenta um perfil de submissão e necessidade de ser cuidado, né? E o obsessivo compulsivo, que tem como característica primordial o quê? O perfeccionismo, a rigidez e a obstinação. Então veja que são perfis, né, que se destacam, onde indivíduos eles podem apresentar essas características, né? A Valéria está aqui, se você quiser participar, viu, Valéria, da sua contribuição. A Valéria é psicóloga. Então, ok, Alex, obrigada. Tô indo bem? Sim, tá indo bem. Qualquer coisa eu complemento. Tá joia. Então, praticamente são esses perfis, né? Se a gente olha um desses perfis, né, sem conhecimento, a gente vai dizer, fulano está obsidiado. E acha que a problemática dele vai se resolver com o tratamento espiritual. O tratamento espiritual vai ser um recurso auxiliar valiosíssimo. Mas ele precisa trabalhar as questões de base, das suas crenças, da percepção de si mesmo, né? Da percepção da vida, da relação com suas dificuldades internas. Então, a gente precisa estar atento a esses aspectos, né? Para a gente ampliar o nosso aspecto de possibilidade de auxílio, né? Então, praticamente, eram esses aspectos que eu queria tratar. E a gente eu trouxe um exemplo prático. Tem até algumas pessoas aqui que fizeram... eu fiz esse estudo de caso no GIM. Eu peço licença, eu vou usar o mesmo exemplo, porque eu acho que ele cabe bem na temática, certo? E como a gente vai trabalhar com estudo de casos nesse grupo de aprofundamento, né? Por que a gente escolheu o estudo de caso? Né? O estudo de caso, ele, na verdade, é um método de pesquisa, né? E ele geralmente ele se direciona para um assunto específico. Então você vai estudar uma situação que envolve uma temática específica. Com que objetivo? Aprofundar o conhecimento sobre aquele assunto, né? E oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática. Então, um curso de atendimento de dialogador fraterno que se baseia só nos aspectos teóricos, né? Acredito que muitos fizeram os cursos aqui no passado e viram que quando foram partir para a prática, parecia que não sabiam nada, né? E eu acredito que o estudo de caso ele vem a auxiliar e colaborar justamente nessa questão, porque a gente vai trazer questões práticas. E aqui nós temos pessoas experientes, né? Pessoas iniciantes, e a partir daí alguns fundamentos, né? Algumas obras que a gente utilizou também teóricas da literatura espírita, e esse conjunto é que vai enriquecer as nossas experiências. Então o estudo de casos ele é importante por isso. E eu trouxe, eu não sei se vocês conhecem esse livro, né? Conviver e Melhorar. É do mesmo médium que o Hamed psicografa, né? Do Renovando Atitudes. É o Francisco do Espírito Santo Neto. Eu gosto muito dele, acho que a produção mediúnica dele tem uma qualidade excelente, né? Então ele tem esse livro, Conviver e Melhorar, que é dividido em duas partes. Uma parte é o Batuíra
e a segunda parte é a Lourdes Caterine. O Batuíra traz temáticas, são textos corridos sobre desafios e problemas da casa espírita, né? E a Lourdes Caterine, ela traz casos de problemas, né, que acontecem com muita intensidade na casa espírita, onde é como se fosse um diálogo fraterno. Ela traz um relato curto e ela dá um enfoque de orientação. Então o que a gente vai ver aqui é um relato curto e a orientação que ela dá para aquele problema. Só eu vou colocar de antemão o seguinte: a orientação que ela dá, gente, é um roteiro para a gente. Não quer dizer que a gente tem que seguir esse roteiro e falar isso que ela fala. Mas ela amplia as possibilidades na explicação da problemática, da dificuldade. E a gente pode utilizar um daqueles recursos auxiliares, né? Não é uma receita de bolo. E ela começa o caso mais ou menos assim. É o capítulo 11, Moléstias da Alma. E aí é um rapaz, ele diz o seguinte: tenho distúrbio de comportamento mental e emocional. Há muitos meses venho tomando ansiolíticos e antidepressivos, mas nada melhora meu estado íntimo. Vivo sentimentos contraditórios, excesso de alegria ou de tristeza, agitação ou apatia, ideias fixas ou dispersivas. Disseram-me que estou obsediado. Sofro constantes crises de medo e de desconfiança sem motivo algum. Considero-me um ser humano bom. Nunca fiz mal a ninguém. Por que sofro esse assédio impiedoso? Que fazer para livrar-me da agressão dessas entidades infelizes? Esse é o caso. E aí vamos analisar, né? E aí pedimos o auxílio aos universitários, né? Para a gente destrinchar essa situação. Eu vou começar com a primeira fase. Ele diz: tenho distúrbios de comportamento mental e emocional. E aí, o que a gente poderia falar num caso desse? Por onde a gente pode começar? Fala, Cris. Então, Alex, esse tipo de situação é bastante comum, né, a gente receber na casa espírita. Normalmente, né, a gente começa assim, orientando a pessoa para que ela busque um equilíbrio, né, espiritual, porque se ela já está sendo medicada, né, ela vem sendo medicada, já está fazendo um tratamento, que, como ela fala, né, a pessoa fala que não está tendo nenhum resultado, aí a gente tem que realmente conduzir essa pessoa para o tratamento espiritual, porque ela vai começar a ter uma mudança, né, de sintonia, de vibração, porque ela tanto pode estar obsediada como não. Sim. Né? Não dá para saber, em uma conversa, num atendimento, não dá para saber. Mas existe a possibilidade, né, Alex, dela estar realmente. Então, aí nesse caso, o tratamento espiritual vai ser realmente fundamental, não resta dúvida, né? E aí a gente vai conduzindo a pessoa, conduzindo entre aspas, né, vai orientando a pessoa para que ela comece, né, mudança de comportamento, hábitos, né, que é o que a gente mais orienta num atendimento espiritual, né, leituras edificantes, palestras, fazer o Cohen, o Evangelho no Lar. Aí você vai, então, orientando a pessoa, porque se ela não tiver um problema espiritual, né, não estiver obsediada, ela tem desvios de comportamento, eu nem sei se eu posso usar esse termo, mas ela tem alguns transtornos de comportamento que talvez só mesmo ela começando com leitura, com o Evangelho, ela já vai começar a ter uma mudança de comportamento, mesmo que ela não tenha um obsessor, essa prática vai favorecer muito essa mudança de comportamento.
Então, é dessa forma que eu costumo orientar. Certo. Veja que é interessante que a Cristina colocou, né? Ela já foi medicada, deu para perceber aqui que ela diz, tem um distúrbio de comportamento mental e emocional. É sinal de que ela já veio de algum lugar, né? Mas também ela poderia não ter. Alguém da família ou alguém do círculo disse para ela que ela tem aquilo, sem ela ter passado por um profissional. É uma possibilidade. Mas como ele logo em seguida ele disse que está tomando ansiolítico e antidepressivo, né, isso é um indício de que ele passou por um profissional, né? E um aspecto interessante é com relação quando ele fala a gente vai ver mais na frente, quando ele fala falaram para ele que ele estava sendo assediado por um obsessor. Será que isso é uma informação indispensável a ser colocada? O que é que vocês acham? Vamos ver a Ivani. O que é que você acha, Ivani? Eu acho que não. Bom dia, né? Eu acho que não, Alex, porque se você não tem o diagnóstico completo para dizer que a pessoa está obsessiva. Então, como a Cris falou, eu acho que tem que orientar para que a pessoa não saia de lá pior do que entrou. Sim. Então tem que sair sempre melhor do que entrou. Então orientando sempre pensamentos positivos, leituras, evangelho, que você também não pode entrar, se for a primeira vez que você fala com uma pessoa, você não pode entrar muito com o espiritismo, porque senão a pessoa às vezes até de outra religião, não tem conhecimento nenhum. Sim. Então você primeiro precisa ser fraternalmente para que o acolhimento fraterno, para que você possa dar segurança para essa pessoa. Sim. Eu concordo com o que a Cris também falou. Sim. Certo? E veja que é uma informação, né, que não dá para você colocar de início assim. Não, e a gente tem que avaliar se vale a pena. Porque às vezes, em vez de esclarecer, você vai estar fortalecendo uma sintonia. Mas veja aqui o que ele colocou, né? Alguém falou para ele. Onde falou para ele? Né? Será que não foi no centro espírita? Eu conheço aqui em São Carlos centro espírita que diz: você tem 10 obsessores. Não, você tem 8 obsessores. Isso é um absurdo. Né? E aí não a pode pessoa falar. Que nem imaginava isso, agora sabe que existem 10 obsessores ao entorno dela. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, eu acho que é uma das coisas mais importantes no primeiro atendimento, mesmo que você perceba que a pessoa realmente está sendo obsediada, não falar. Gente, não deve. Falar. Não deve, nunca. Não, porque você vai assustar a pessoa e, né, vai causar mais problema do que vai ajudar. Exatamente. Né? E quando você conversa com a pessoa, às vezes pela segunda vez, ela quer saber se teve alguma comunicação. Isso, eu nunca falo se teve ou não comunicação, porque eu falo que estou sempre com pensamento assim em vibração, né? Então eu nunca falo para a pessoa, que não acho que não é certo falar que teve comunicação ou não, a não ser que quando vem algum conselho, então você fala sutilmente para essa pessoa. Porque o enfoque, gente, o enfoque maior não é o obsessor, né? O enfoque maior não é o obsessor, é o indivíduo. Então veja que ele diz aqui: há muitos meses venho tomando ansiolíticos e antidepressivos, mas nada melhora meu estado íntimo. Então ele está na busca, né? Pode ter sido o quê? Pode ter sido uma medicação errada, um médico... Pode, né? Mas pode ser também que ele tentou várias possibilidades de tratamento e mesmo assim não está obtendo o resultado satisfatório. Né? É uma outra. Eu vou aqui abrir todos os leques de possibilidades para a gente entender como a situação ela é ampla, ela é complexa. Ela não pode ser. E Alex, eu já cheguei a atender pessoas que estavam realmente em tratamento e na conversa, né, a pessoa mudou o tratamento. O tratamento médico, né, a medicação, e teve uma mudança. Então, isso realmente pode acontecer. Pode acontecer também, né? Pode acontecer. Vamos seguir. Oi.
assim, eu nunca fiz esse atendimento fraterno, né? Então, eu nem consigo imaginar o que possa ser, na real, né? Mas eu acho que quando um sujeito chega, em qualquer lugar até a gente, é que ele tem uma necessidade de ser acolhido, né? Isso. Então, acho que num primeiro momento, ver aquela pessoa como um ser que está pedindo, por favor, olhe para mim, né? Então, independente do que falaram, qualquer coisa assim, qual é a necessidade dele como ser humano? O que ele está precisando ali, que às vezes ele não está tendo fora, em lugar nenhum. E sim, a medicação a gente sabe que é muito difícil de se encontrar a medicação certa, né? Por conta de todo o nosso processo neurológico, né? E é muito difícil. Às vezes compra uma caixa e logo tem que dispensar aquela caixa de medicação porque não foi aquilo. E acolher até essa angústia dele, né? De, será que eu não tenho solução? Eu já não sei mais o que fazer, estou desesperado. Então, assim, como eu acho que foi você trouxe, acho que nesse caso mesmo, né? Ou foi no caso que você relatou, nem lembro, tipo, a minha última jogada tipo, tem um obsessor. Tem um obsessor, né? Então, eu acho que acolher primeiro isso daí, porque é exatamente isso, a gente não sabe ali, né, sobre um quadro de sinais e sintomas, não é isso que a gente vai ver, né, e sim acolher e talvez trazer o que é possível para esse equilíbrio até que a Cristina trouxe, né, de leituras, até mesmo o que você assiste, aonde você está, o que você está ouvindo, né, o lugar que você convive, né, que tipo de lugar que é, não é que a gente vai falar assim, não saia desse lugar, porque às vezes a pessoa não tem como sair daquele lugar, né, é ali, mas o que ela pode fazer para modificar ela como ser, os recursos que ela pode obter, né, eu acho que é isso, e nesse primeiro momento, esse acolhimento de ouvir e fazer essa troca, né? Esse compartilhamento de coisas que possa melhorar ela aqui dentro, né? Para diminuir, talvez, essa angústia, não sei, um devaneio. Eu acredito, Ana, esse é o propósito do diálogo fraterno. Não é a gente estabelecer diagnóstico, né? Mas nem resolver o problema de ninguém, mas a gente se posicionar como esse aporte, esse suporte, esse acolhimento fraterno diante de uma dificuldade humana, né? Pode falar. Todo esse acolhimento, eu sou Ilza. Oi, dona Ilza. Vamos estar como Nilson aqui, Nilson Eu disse, nossa, o seu Nilson mudou. Tá melhor, né? Mas esse sentir-se mais segura e à vontade para falar é muito importante, como a Ana Maria falou, né? E como as colegas aí também falaram, que não é um momento ainda da gente falar em termos doutrinários, em que há obsessão e coisa assim. Mas um ponto muito importante, básico, para ser falado nesse momento, é o que já foi falado aí, da pessoa manter os pensamentos positivos, porque existe uma sintonia com a espiritualidade. A questão sintonia é muito importante, porque a pessoa é responsável por essa sintonia. Então, no momento que ela está angustiada, ela tem que pedir o melhor para ela, para quem está ao redor, para a espiritualidade amiga, enfim, é a prece, a oração na hora da dificuldade. Então, esse é o primeiro momento da entrevista, quando a pessoa se sente perturbada, como nesse caso, apesar de medicada, apesar de ter já tido outras orientações, ela precisa começar lá,
na base desse atendimento. Tá? O Nilson acho que quer falar alguma coisa. Oi, Alex, bom dia. Bom dia, seu Nilson. Eu queria dizer o seguinte, que o atendimento fraterno não é apenas diálogo, tá certo? Tem a orientação doutrinária nas palestras, isso tem que ser não diretamente a pessoa, mas ela tem que participar da orientação doutrinária, não para se transformar em espírita, mas para entender a espiritualidade. E os passes. E a participação dos espíritos que atendem o trabalho. Então, a coisa é muito mais do que o diálogo entre o atendente e a pessoa que procura. É verdade. Obrigado. Vejam que... rapidinho, viu, Euridice? Só para a gente não perder. A dona Ilza colocou um aspecto importante. Em vez de a gente tratar do obsessor, a gente pode tratar de uma questão de base, que é fácil de ser explicado, que é a sintonia. Ou seja, não precisa falar do obsessor, mas para onde você está direcionando a sua sintonia? Aí você traz aquilo que o senhor Nilson colocou, a responsabilidade para si. O que é que você tem lido? O que é que você tem assistido? Como você tem se relacionado com os seus? Que é a base do processo da perturbação, seja obsessiva, seja do transtorno. Né? Pode falar, Elis. Tem um médico espírita, ele chama Dorval Tessari, e ele escreve uma frase que eu acho que nós precisamos anotar e ter isso assim muito forte como meta de trabalho, né, ou como foco do nosso trabalho, que ele diz assim: a doença é uma carta criptografada cujo destinatário é você, e só você pode decifrar. Quer dizer, qualquer sintoma só existe, na verdade, autocura. Né? Então, mesmo as doenças, o câncer, a alergia, são manifestações da doença do espírito que vão exigir a transformação do indivíduo para que elas, e muitas vezes isso significa a vida inteira, né? Isso só vai se resolver em termos de recomposição do perispírito, mas é preciso que o indivíduo entenda a função dessa doença, né? Então, se nós, como atendentes fratel, como dialogadores, temos isso em meta, todos os nossos recursos têm que estar voltados para que esse indivíduo decifre essa carta. Por que é essa doença? Por que é esse sintoma? No que isso está ajudando? E é lógico que, ao decifrar essa criptografia, que a gente sabe muito bem que não é fácil, né? Vão ser necessários muitos instrumentos, a conversa, o grupo. Ele está falando muito da conversa do dialogador com o paciente, aí, com o atendido, que é uma conversa dupla, né? Quer dizer, só duas pessoas ali conversando, eventualmente 3. Mas grupos de estudo, né, onde existam perguntas e respostas, onde existam outras pessoas que vivam a mesma problemática. Isso. As palestras, hoje em dia, os recursos da internet, a palestra na internet. Então, enfim, dar, e é lógico que não é numa entrevista que isso vai acontecer, numa única entrevista. Ir dando esses instrumentos para o indivíduo decifrar essa participação dele no processo de cura. É verdade. Veja aqui. Alex, Oi, Vanessa. Desculpa interromper, tem uma pergunta da Rosana Helena aqui. Nesse caso, convém questionar se houve trocas de medicação? E o papo está ótimo, eu estou adorando, mas a gente só tem 15 minutos. Tá, então, eu estou te avisando para ver se a gente consegue terminar. E eu falei que eu ia ser o seu relógio, avisei o pessoal certeza. Antes de você entrar, lógico. Com relação à pergunta da Rosana, né? Questionar se houve troca de medicação.
Você pode até perguntar à pessoa, né? Mas como a Ana colocou, né? É muito difícil. Até você acertar uma dosagem e uma composição, demora, a gente sabe, e nem todo mundo tem paciência para isso. Muitos abandonam o tratamento. Então é difícil você entrar por essa questão. Primeiro que a gente não é da área, né? Mas é uma lebre que a gente levanta, né? Mas não vai ter certeza, né? E veja como é interessante. Só temos 15 minutos. Isso é um estudo de caso, gente. A gente está discutindo as possibilidades, né? E aí ele diz: vivo com sentimentos contraditórios, excesso de alegria ou de tristeza, agitação ou apatia, ideias fixas ou dispersivas. Isso pode se remeter a algum tipo de transtorno, pode ser um processo obsessivo e podem ser as duas coisas juntas, né? Mas o foco não é isso. O foco é na questão do comportamento, como tem sido o seu proceder, a sua relação no seu dia a dia. A sua sintonia, as suas ideias, os conteúdos que você mobiliza diariamente. Porque é aí que está a base, né? E aí entra na questão: disseram-me que estou obsediado. Aí vem o problema: quem disse? Será que foi no centro espírita? Às vezes as pessoas chegam e disseram que eu tenho obsessão. Quem falou? Ah, foi uma amiga minha que é médium e que ela viu, né? E aí a gente pode orientar a pessoa, porque a pessoa pode ser uma realidade, pode não ser. Se ela enfoca muito essa questão, né? A gente pode dar uma explicação rápida, mas voltar para a questão primordial, que continua sendo da sintonia e não o obsessor. O Alex, eu acho que uma coisa interessante também é porque, como você disse, né, na maioria das vezes a angústia é tão grande, tipo, tira isso de mim. Tira isso de mim. Vocês são eu não tenho mais o que fazer com isso. Mas esse lugar que você trouxe do sujeito, entender como ele está se comportando, né? Como ele está atuando na vida dele, né? E mesmo quando a gente faz essa troca de talvez ou elucidar, ou se a pessoa ainda não tem essa noção das leituras dela, do que ela do que chega até ela e como ela adquire conhecimentos, né? Para ela, de uma maneira muito sutil, entender que ela é responsável pelo que está acontecendo, de uma parte, né? Vamos dizer que sim, existe um transtorno ali, entendo, aí vai entrar a parte de medicação, mas e o outro lado? Sou eu ser atuante, né? Se eu tenho essa possibilidade, essa consciência, né, de me responsabilizar sobre as minhas atitudes, né? Porque, óbvio, que tem transtornos que o sujeito perde totalmente, assim, a consciência, né? Mas vamos dizer que ele tem essa possibilidade de ir lá e ser atuante na sua vida. Porque ele precisa entender que se ele não se engajar em algo para mudar aquele comportamento, não tem o que faça. É verdade. Né? Tanto se engajar com a medicação, com os cuidados psiquiátricos, ou seja lá, os cuidados que estão chegando terapêuticos para ele, né? Quanto esse outro de espiritualidade, modificação de atuação, quer dizer, autorresponsabilidade. Porque enquanto eu estou colocando no outro, tira de mim isso, eu não estou mudando nada em mim. Exatamente. Né? E a gente compreender também que nem todo mundo vai entender, gente, isso. Quantos abandonam o tratamento? Porque querem o quê? Que você te retire. E aí muitos não têm a paciência de ver de perceber que aquela situação ela pode ser simples, pode ser resolvida em algumas semanas, mas pode ser que acompanhe ele a vida inteira. Né? Então, do dialogador usar o tato
psicológico e perceber o que é que ele vai abordar, quais são as crenças dessa pessoa. É católico? É espírito? É protestante? Não é? É materialista? É sem fé? Não acredita em nada? Para a gente poder saber que abordagem a gente pode atuar de maneira a tocá-lo profundamente. E aí um fator importante é o quê? A sintonia com o plano espiritual. Por quê? Porque o dialogador não está sozinho ali. Muitas vezes ele não tem o alcance, mas tem o campo da intuição que todos nós somos portadores. E o preparo para a tarefa é extremamente importante, porque o plano espiritual pode nos ajudar na condução dessa caminhada. Vai captar de primeira? Não, é o tempo, é a prática, é o desenvolvimento. Quantas vezes a gente está conversando com a pessoa e a gente sente que ajuda ali, porque você vai no foco. Fala coisas até que você mesmo eram dúvidas suas, né? E que surge na hora do diálogo. É impressionante, porque a ajuda está ali. Então a gente tem componentes que participam dessa atividade como um todo, que é de uma riqueza grandiosa, que pode ajudar muito, né? Aquele que está ali. Tamanha a nobreza que é o diálogo fraterno. E aí vem, para a gente ir terminando, né? Ele diz: considero-me um ser humano bom. Nunca fiz mal a ninguém. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso. Ou de si mesmo, ou dizer, mas por que é que fulano está passando por aquilo? Ele é uma pessoa tão boa. É uma pessoa que só faz o bem. Eu tenho amigos e pessoas na minha família que sofrem um processo de perturbação obsessiva desde que nasceram. Trabalhadores ativos e atuantes no movimento espírita. Só que são questões complexas, a longo prazo, crônicas. E a pessoa está ali atuante há anos, com muita fé, com muita esperança. Tem períodos de melhora, períodos de treva, melhoras e assim vai caminhando. Né? Mas nem todo mundo tem essa resistência. Então, essa visão. O que é ser bom? Será que tem uma relação direta entre a personalidade que está se apresentando como boa ali e uma individualidade que a gente não conhece, nem ela mesma conhece, nem a gente mesmo se conhece, né? E aí a gente é um aspecto. Por que sofro esse assédio impiedoso? Quando ele diz porque sofro, ele está se colocando na posição de quê? De vítima. Então ele é o alvo. Mas aí a gente volta para aquela questão da sintonia. Quem é que dá a abertura? Quem é que dá a base para esse processo, para esse assédio acontecer? Sou eu. Então alguns aspectos da minha vida emocional, da minha vida social, elas precisam ser transformadas com a minha colaboração. Como a Ana colocou, se eu não me sentir participante do processo, me sentir uma eterna vítima, é sinal de que a causa continua ali presente. E ele diz, que fazer para livrar-me da agressão dessas entidades infelizes? Né? Então, gente, esse é um caso, né? Tem a orientação espírita, mas no próximo mês sou eu que continuo, né? E tem a ver com a temática. Então eu vou utilizar a orientação espírita desse caso, né, já para iniciar a temática do mês seguinte. Ok? Então, mas fica essa reflexão para a gente perceber. Foram poucas frases, né? Um caso curto, mas que traz uma riqueza de detalhes, como um atendimento presencial traz a sua riqueza de detalhes. E que a gente precisa ter o nosso coração e a nossa alma aberta, para a gente levantar num átomo de segundo a maioria dessas possibilidades. Né? Alex, eu posso só fazer um comentáriozinho? Quando nós começamos a fazer o atendimento virtual, né? Eu, a Vanessa, a Lia e a Dona Ilza, você fez um comentário que eu preciso dar esse depoimento.
Você falou que a gente, ali na casa espírita, está contando com uma assistência espiritual, tal. E quando nós começamos a atender virtualmente, eu até cheguei a comentar com elas, eu tive uma certa insegurança, porque a gente está em casa, né? Cada um na sua casa. Mas eu posso garantir para vocês que a proteção e o envolvimento da espiritualidade no atendimento que a gente faz é o mesmo, Alex. É o mesmo. É um negócio fantástico. Então, não precisa ter insegurança, não precisa ter medo, porque a gente está, junto da gente ali, está a equipe toda. Pode ter certeza disso. Com certeza. E ainda mais, nos ajudando na nossa casa, no nosso lar, no ambiente do nosso lar. Gente, não tem como. Né? O plano espiritual está muito mais avançado do que isso que a gente acha que a gente sente insegurança, sente. No grupo de irradiação nossa, que a gente fazia presencialmente, a gente sentiu a mesma coisa. Será que vai funcionar? Aí teve gente até que disse, é perigoso fazer isso em casa, porque pode atrair os obsessores de quem a gente ora para nossa casa. Eu digo, gente, peraí. Não é assim o médico. Ô, seu Nilson, pode falar. Eu volto a insistir nisso que a Cristina falou, na assistência espiritual. Isso. Sugiro que na preparação, tem que haver, quanto melhor preparado o dialogador, muito melhor, evidentemente. Mas eu sugiro que se desenvolva a humildade do entrevistador. Sim. Ele não pode ter orgulho que vai ser ele que vai resolver o problema do atendido. Ele tem que ter a humildade de saber que ele é um instrumento da espiritualidade. Exato. Isso é fundamental no atendimento espiritual. É verdade. É isso mesmo. Ele faz parte do processo, mas que também ele não cria expectativa de resultado. E nem prometa resultado, e nem acha que se o indivíduo seguir certinho aquilo, vai ter um resultado rápido. Pode ser que tenha, e pode ser que não tenha. E tem aqueles em que o processo é muito lento. Requer transformações profundas, né? E que não dá uma resposta rápida. Né? Eu tenho uma estatística de 300 atendimentos. Eu tinha as fichas e fiz uma estatística que depois eu vou mostrar para a informação. A desistência é enorme após a primeira entrevista. É enorme. É enorme, né? Vai na expectativa de milagre. Ela pensa que uma doutrina espírita é um milagre, a solução vai ser milagrosa. E não acontece. Então, a desistência, após a primeira, segunda entrevista, que ainda não está havendo o atendimento mesmo, a desistência é muito grande. É verdade, viu? E isso é para a gente entender também, que a gente compreender que as pessoas que vêm de outras tradições religiosas também, onde a gente tem séculos em que a dificuldade do ser humano era atribuída a um ser, né, que provoca o mal em nossas vidas. Então, a gente tem que entender também. E eles querem um resultado rápido. O problema não está dentro de si, está fora. É o obsessor, é Satanás, é o demônio. Então, a gente tem que entender essas construções também históricas, culturais e espirituais, que faz com que a pessoa procure a casa espírita e queira um resultado rápido. Alex, eu queria... você já está terminando, né? Mas então, para um aspecto essencial. Qualquer atendimento ou qualquer relação humana, né? Quando você está junto com o outro, o processo de empatia, né? Que é o que vai nos ligar ao outro, implica em troca. Né? Para você trocar, para você entender o que está acontecendo e poder oferecer para a pessoa o que ela precisa, a necessidade de autoconhecimento é importante. Nós falamos hoje o dia todo sobre o autoconhecimento do atendido. Sim. Mas quem está atendendo precisa estar investindo o tempo inteiro no seu próprio autoconhecimento, porque à medida que a gente vai se conhecendo, você falou da sua terapia, a Ana falou sobre o trabalho da terapia, é essa necessidade
da gente, que não precisa ser pela terapia necessariamente, mas sim pelo estudo, pela busca, né? Quer dizer, essa coisa de estar conhecendo a si próprio. E nós temos, eu costumo dizer que quando os espíritos disseram que trouxeram a verdade de alguma maneira, né? O espírito de verdade, que não é a verdade, mas qual era a verdade diferente? A de verdade diferente no espiritismo é quem é que é você. Quem é você? Você não é só corpo, juntando essas coisas e mostrando essa interferência. Então, nós precisamos nos conhecer. Então, é esse trabalho de busca de cada um de nós. Nós vamos ter um mês de intervalo. Nesse mês dá para a gente aprender muita coisa desse próprio, né? Sim. Então é isso, gente. Veja que foi bem interessante, né? Participativo, veja que é bem vivo, né? A gente trazer o problema para a gente analisar. E é bom porque a gente tem aí um mês para a gente refletir nesse mesmo caso e ver quais foram as orientações que a Lourdes Catarine deu com relação a esse caso. E a gente vai perceber e identificar cada colocação que vocês fizeram tá lá. E outras que vocês não abordaram. Bem interessante, viu? É isso. Legal, muito obrigada, Alex. Eu achei ótimo, eu gostei muito. Do pessoal que se inscreveu, só uma pessoa faltou, mandou mensagem para mim, que esqueceu de colocar o despertador conforme a minha recomendação e acordou atrasado. Eu avisei ontem, gente, eu dei a dica. Então, eu falei que podia entrar atrasada, mas ela achou falta de respeito. E essa pessoa tinha feito a inscrição 3 vezes, com medo de ficar de fora. E eu falei, ela vai ser a primeira a entrar. Mas, infelizmente, ela teve esse probleminha hoje. Então, o nosso grupo, né, o pessoal que se inscreveu está de parabéns, todo mundo aqui participou, com exceção dessa que teve esse problema com o despertador. E eu acho que foi muito produtivo. Eu já estou participando dos diálogos com a Cristina ou com a dona Ilza. Nós estamos fazendo em dupla, a Lia também está participando. Nas terças-feiras, é um piloto, né, como a gente chama, e graças a Deus está dando muito certo. Nós todas fizemos uma reunião recentemente, estamos muito felizes, vamos até precisar aumentar a equipe. Olha aí. E o pessoal está sentindo, assim, a gente já fez retornos, né, e eles estão tendo melhora. Então, mesmo online, a gente percebe que tem progresso, sim, tem evolução. Nós temos o amparo da espiritualidade amiga, nós temos as intuições, como vocês colocaram, e sempre nos ajudam muito. A gente precisa confiar mais que para os espíritos não existem as barreiras físicas, né? Então, a gente precisa lembrar disso. E nesse momento de pandemia, nós precisamos utilizar os recursos que nós temos disponíveis para atendê-los com segurança, e a espiritualidade está ajudando muito todos nós nessa tarefa. Basta que a gente se coloque à disposição. Quero parabenizar Dona Ilza e seu Nilson. Eles entraram atrasados porque foram tomar a vacina, segunda dose. Ei, coisa mas boa. Tem mais de 80 anos e estão aí, entendeu? Lidando com a informática, participando, contribuindo com as suas experiências. Então, qualquer um que seja mais novo do que o seu Nilson e a dona Ilza e não esteja participando, pode fazer um curso com eles, eles podem ensinar, porque não tem desculpa, gente. Eu tinha que elogiar o seu Nilson e a dona Ilza, porque são exemplos para mim. Deus permita que eu chegue na idade deles com essa disposição, aprendendo tudo e participando. Você está desenvolvendo minha vaidade, hein? Então, vou parar agora. Vou passar para a Regina, que vai fazer a nossa prece final. Muito bem. Então, vamos nos conectar com o plano maior e agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de juntos
podermos aumentar o nosso conhecimento nessa doutrina de luz, de amor, para podermos aumentar o nosso conhecimento e aplicá-los neste trabalho em prol dos nossos irmãos. Que esse conhecimento possamos traga-nos mais segurança para esse trabalho e que não nos falte jamais, apesar desse conhecimento, não nos falte jamais nesse atendimento o amor e a serenidade para o realizarmos. Que o Mestre Jesus nos envolva sempre, como sabemos, estar sempre presente em cada um de nós, nos orientando, nos fortalecendo, para que possamos, para que sejamos sempre mais estimulados a realizar esse trabalho de uma maneira completa e eficiente. Que o Mestre Jesus nos ampare sempre e esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, quem não deu autorização ali, coloca um ok na gravação ou abre a telinha, faz um joia para a gente saber que está autorizada a gravação, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela participação. Até o próximo encontro, vai ser dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados. Eu vou lembrar todo mundo de colocar o despertador de novo para não passar, tá bom? Gente, beijo. Obrigado, Alex. Obrigado, Ana. Obrigada a Obrigado, todos. Sonia. Tchau, tchau.